Hoje nós vamos demonstrar todas as etapas do processo de montagem usando os perfis da Engelego representados e distribuídos pela WTEC. Seja bem-vindo e nos acompanhe nessa jornada interessante. Toda montagem deve começar com um projeto bem estruturado. A WTEC dá apoio ao desenvolvimento desses projetos com treinamentos específicos para montagens usando os perfis Engelego distribuídos pela WTEC. Seja um de nossos montadores. Depois de elaborado o projeto, nós passamos para as etapas práticas, que vão ser o corte, furação e a montagem final. Vamos ver como isso se processa. Muito bem. Após a elaboração do projeto, é gerada uma lista com as peças que a gente precisa cortar, e a etapa de corte é a primeira etapa no processo todo. É muito importante nós cuidarmos com as medidas das peças e principalmente com o esquadro das peças nos dois sentidos. A peça precisa estar perfeitamente no esquadro nos dois sentidos, tanto assim quanto assim. E o comprimento perfeito também. Quando nós temos que cortar diversas peças com o mesmo comprimento, normalmente a gente usa um gabarito ou uma espera colocada mais atrás aqui no policorte ou numa máquina de meia esquadria. A máquina ideal para fazer o corte é uma máquina de meia esquadria, mas pode ser eventualmente utilizado um policorte com muito cuidado, pois se torna uma máquina bastante perigosa. Para a utilização da máquina, é importante que a gente utilize os equipamentos de segurança individuais, os EPIs, principalmente o óculos e o protetor auricular, pois ela emite um ruído extremamente alto. A serra adequada para fazer o serviço com alumínio é muito importante, pois ela precisa já fornecer, no final, ela precisa determinar um acabamento perfeito na saída para evitar retrabalho nas operações. A serra ideal, por exemplo, essa aqui que tem 12 polegadas de diâmetro, precisa ter pelo menos 100 dentes e os dentes precisam ser trapezoidais. Nós vamos executar alguns cortes para que você possa ter uma ideia de como é que é o processo. Então nós vamos colocar o equipamento individual de proteção. Ligar a máquina. Protetor auricular. A peça deve estar colocada perfeitamente, bem fixa, bem apoiada, para o corte ficar perfeito. Nós vamos executar o primeiro. Aguarda a serra parar para evitar acidente. Os cortes devem ser feitos de maneira lenta para proporcionar um bom acabamento no corte. Vai retirar uma peça. Prontinho.
Muito bem. Depois que nós cortamos as peças esquadrejadas, tiramos as rebarbinhas que sobraram, chegou o momento de nós prepararmos as peças para conexão. Algumas delas precisam ser furadas, dependendo da forma, do tipo de conector que nós vamos utilizar. O mais utilizado é o conector que usa bucha, parafuso, mola e pino. Esse sistema é o sistema que dá mais versatilidade, maior dinamismo na hora de montar as peças. Os pinos são feitos em diversos formatos. Esse é o pino fixo, existe o pino de engate rápido, que está aqui no momento, o pino articulado, que tem essa articulação, que é utilizado principalmente para montar as esquadrias em perfil em ângulo, e outro tipo de pino é o pino de extensão, que serve para ligar dois perfis de topo. A forma como isso funciona é que nós precisamos compreender bem. Essa bucha, ela precisa ser inserida ao longo, perpendicularmente ao perfil, de uma determinada distância, de tal forma a criar o estojo que vai receber o pino, que vai pelo topo do conector, do perfil que vai ser colocado aqui. A distância onde o furo vai acontecer precisa ser precisamente colocado. Se você coloca na medida incorreta, a peça pode ficar solta. Desta forma, nós devemos tomar especial cuidado na hora de fazer a furação nas laterais dos perfis. Para essa medida de perfil, a distância ideal é que o furo esteja a 25 milímetros. O centro do furo deve ficar a 25 milímetros do topo do perfil e perfeitamente centralizado na lateral do perfil. Se ela ficar fora de centro, ela vai romper a parede do perfil, que torna o produto esteticamente prejudicado. Então nós devemos tomar bastante cuidado na hora de fazer essas medidas. A medida aqui até o centro da broca da fresa deve ser 18 milímetros, considerando que nós temos mais 7,5 milímetros do diâmetro da broca, compondo os 25 milímetros até o centro da fresa. A fresa tem um detalhe importante na hora de escolher a fresa. Existem fresas com várias faces, várias lâminas de corte. O ideal é utilizar a fresa com 2 lâminas só. Essa fresa, ela não tem um furo no centro da fresa, o que permite o acabamento de topo no final do furo perfeito. As fresas com mais faces normalmente tem um furo no centro que forma um topozinho lá que vai prejudicar o encaixe da bucha depois. Se você não encontrar a fresa adequada e usando a fresa de mais fácil, depois vai ter que ter um retrabalho para tirar o excesso de material no final do furo. Uma vez que nós estabelecemos a medida exata para colocar a fresa tanto no sentido longitudinal quanto no transversal, que aqui é onde a gente tem que ter distribuição perfeita dos dois lados, aí nós vamos preparar para fazer o furo em profundidade, que nesse caso precisa ser em 22 milímetros. Nós encostamos a fresa no perfil e acertamos a espera para a profundidade desejada, que no caso aqui é 22 milímetros. Regulamos a espera, confirmamos a medida, se está em 22 milímetros, que é o que a gente precisa, e aí a gente está pronto para fazer o furo. É importante escolher a velocidade ideal para o corte. Não pode ser devagar demais, que pode alterar significativamente a capacidade de produção do sistema, e não tão rápido que possa vir a esquentar a fresa. Normalmente a gente trabalha por volta de 2.000 RPM. Antes de fazer a perfuração,
Vale lembrar que é bom a gente utilizar algum fluido para poder lubrificar o corte. E a experiência nos mostra que a melhor solução para isso é utilizar o álcool. O álcool ajuda a lubrificar o sistema sem sujar a superfície, porque ele evapora logo em seguida sem necessidade de limpeza nenhuma. Facilita muito o processo. As lâminas da fresa, se possível, devem ser previamente lubrificadas com sebo. Isso auxilia muito, impede que o tabaco de alumínio se aloje na lâmina, prejudicando o corte. Isso a gente faz a mais ou menos a cada 50 ou 60 peças. Aqui nós já temos a peça lubrificada e então nós vamos lubrificar com o álcool e vamos muito bem. Feito o furo, nós estamos com a peça pronta para montar. Basta nós limparmos a peça e a peça está prontinha para ser montada. Muito bem, apenas para ilustrar, nós apresentamos aqui uma montagem completa de um rack convencional, onde nós podemos visualizar diversas formas de se montar utilizando esses perfis aí. Notem que nós usamos aqui alguns recursos, como por exemplo os filamentos, para tampar rasgos dos perfis, melhorar o acabamento externo. E nesse caso aqui vão ser inseridos frontais de alumínio que vão fechar o frontal do rack aqui, inclusive de forma desmontada, com o uso das presilhas que são adquiridas também, e você pode facilmente colocar em qualquer posição da sua montagem, fazendo assim, facilitando assim a vida da montagem. Veja que é uma montagem relativamente complexa e que foi facilmente elaborada depois de um bom projeto. E com poucas horas nós temos o rack montado. Espero que tenha sido útil e que você possa vir a ser nosso colaborador, quem sabe montador da DevTech,
adquirindo os nossos produtos e os nossos serviços. Esteja à vontade para nos procurar e nos contatar a fim de que possamos auxiliá-lo da melhor forma possível. Muito obrigado.